de cumprimentar a todos, irmãos, amigos, internautas que estão aí ligadinhos na nossa programação. Quero agradecer desde já a você que tem compartilhado os vídeos aí através do YouTube, tem aí também deixado seus comentários, e a você que tem visitado nossa página aí do Facebook, que é conferencisadão@gmail.com, e quero agradecer também pelas perguntas enviadas aí pelos nossos irmãos internautas. A pergunta que tem chegado para nós nesse programa é: quem fundou a Igreja Católica? Foi Pedro? Então nós vamos tentar entender um pouco essa questão de quem fundou a Igreja Católica. Como eles dizem que o cristianismo, quem fundou também foi Pedro. Então, quem fundou o cristianismo não foi Pedro, foi Jesus. Ele é o salvador, o fundador do cristianismo. Os católicos, eles acreditam que o fundador do cristianismo foi então o apóstolo Pedro, e que a primeira igreja que ele fundou foi então a católica. Mas isso não é verdade, porque nós vamos ver agora que Jesus é o fundador e não Pedro, e que a igreja católica também não foi Pedro, e sim os papas. Isso é grande verdade. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, é o versículo que a Igreja Católica tenta provar, mas com uma interpretação totalmente errada. Diz a palavra de Deus assim: Jesus disse ao apóstolo Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto nós vemos que foi o próprio Jesus quem estabeleceu uma igreja. A igreja é uma ideia de Deus e não dos homens. A Igreja Católica, ela faz uma má interpretação desse texto. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava mostrando para ele, sobre esta pedra, a pedra que ele estava falando era ele próprio, eu edificarei a minha igreja. O que o inferno ou Satanás não ia prevalecer contra a igreja que ele mesmo tinha edificado. Jesus só fez um jogo de palavras, como o nome de Pedro dizendo: tu és Pedro, mas eu sou a pedra que sustenta a igreja. E Satanás não terá poder contra mim, contra o fundador da igreja. Então, nós vamos ver outros versos da Bíblia também que comprovam o que eu estou falando. A igreja, então, os papas inventaram essa doutrina, que é uma má interpretação, uma heresia, que diz que Pedro é o fundador do cristianismo e posteriormente fundou a Igreja Católica. Mas é tudo uma inversão. Lá em Atos capítulo 4, verso 11, diz claramente que Jesus era a pedra. Jesus era a pedra. Em Atos capítulo 4, versículo 11, diz assim: Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, a Bíblia está claramente dizendo que Jesus era a pedra e não Pedro. Em 1 Pedro 2,6, a Bíblia também diz assim: pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Está falando de Jesus, que ele ia pôr uma pedra que representa Jesus, uma pedra angular, que todos que crescem em Jesus jamais ia ser confundido, porque ele ia ser o Salvador do mundo. Até então, todos que creram em algum Deus foram enganados, mas viria um que jamais ia enganar, e as pessoas iriam ser mal faladas ou envergonhadas. Então o apóstolo Paulo também falou sobre este assunto em 1 Coríntios 3:11, observe o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Então é muito claro esse versículo, e eu não sei de onde que a Igreja Católica vai tirar uma invenção dessa, porque eles inventam tanta coisa para provar os seus ídolos, porque a Igreja Católica é a primeira no mundo que adora tantos ídolos, e cada vez quer provar que adorar ídolo não é pecado. Mora uma pessoa que foi devota à Igreja de Deus, logo se canoniza e se faz um santo.
que é proibido no Velho Testamento de uma forma grande. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 4 e 5, a Bíblia diz: não farás a imagem da escultura, de nenhuma semelhança que é no céu nem na terra, e não te curvarás a ela, e não servirás, porque eu sou o Senhor, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Se a Bíblia está dizendo para não fazer nenhuma imagem, nenhuma semelhança que há no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, não é para fazer nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de Maria, nem de Jesus, nem do Espírito Santo, e nem de algum que já morreu, que está embaixo da terra. Como fizeram com Tranquedo Neves, com outras pessoas que morreram, que nem vou mencionar o nome aqui, senão ia provocar uma guerra, mas é uma grande verdade. Então, tem que crer na palavra de Deus, que é a melhor coisa que faz, mas infelizmente eles tentam envolver as pessoas, porque a maioria dos católicos não lê a Bíblia, só acredita no que os seus líderes falam, quem falou está falado, o que o Papa determinou está determinado, nunca procuram ler a Bíblia para ver se realmente aquilo é verdade, mas eu estou provando pela Bíblia hoje que tudo isso é invenção. Então lá no Velho Testamento, quando Moisés feriu também a rocha por 2 vezes, para que minasse água para o povo, nós observamos que quando a nação de Israel saiu do Egito, que foi no deserto, bem lá na frente, depois de 2 anos de estar peregrinando, bateu a sede. E aí eles estavam no deserto e ali não tinha água. E Moisés já estava irritado com o povo, e Deus disse para Moisés: fale com a rocha e ela vai minar água. Mas Moisés, irado com o povo, bateu com o cajado na rocha por 2 vezes. A rocha minou água. Mas com isso, essa foi um grande erro, uma tragédia, porque com essa atitude Moisés não pôde mais entrar em Canaã. E todos de 20 anos para cima, todas aquelas pessoas morreram no deserto. Só os de 20 anos para baixo conseguiram entrar em Canaã. A pedra que ele feriu ali era o símbolo de Jesus, por isso que Moisés teve uma punição grande. Quer ver que é o símbolo de Jesus? Está comprovado em 1 Coríntios 10 e 4, que diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa tremenda. Uma prova grande aqui que a pedra é Jesus. Então vemos claramente que Jesus é a pedra que sustenta a igreja, não o apóstolo Pedro. Foram homens que inventaram essa história sobre Pedro. E até hoje muitos creem que o Papa é o sucessor de Pedro, que Pedro fundou a Igreja Católica, o Papa foi o sucessor dele, que Pedro fundou o cristianismo, mas isso é apenas uma tradição que vem de milhares de anos, mas que não tem nada que comprove pela Bíblia, como eu já mostrei. A maioria das igrejas possui uma tradição, quero deixar claro para você que está me ouvindo hoje. A maioria das igrejas possui uma tradição que não estão de acordo com a Bíblia, não tem sustento na Bíblia. Mesmo sendo religiosos, são tradições criadas por homens. Na maioria das vezes, essas tradições substituem o mandamento de Deus. Sendo assim, Deus não se agrada. A maioria deles usa até outros livros para se substituir ao verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Tradição é costume ou algo inventado para distorcer a palavra de Deus. Isso é a grande verdade. Então, ouça o que Jesus disse aos judeus a respeito de tradição. Marcos 7, verso 7 até o 9, ele diz assim: em vão, porém, me honra, ensinando doutrina que são mandamento de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retenes as tradições dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazem muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Em Marcos capítulo 7, verso 13, também diz assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a esta. Então veja que são tradições inventadas pela Igreja Católica, que eles tentam seguir sem ao menos saber se isso é verdade ou não.
O apóstolo Paulo nos alerta bem em Colossenses 2:8, dizendo assim: cuidando que ninguém vos venha a enganar com vã filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, porque os rudimentos do mundo e não seguindo ao mandamento de Cristo. Então eu tenho observado, quando às vezes eu converso com muitas pessoas e digo para ele que o segmento que ele está seguindo não condiz com a Bíblia, muitas das vezes nós ouvimos: ah, mas eu me sinto bem lá, eu vou ficar lá porque lá eu estou bem. Eu já visitei a igreja evangélica, mas ali na católica eu me sinto bem. Agora, nós não podemos esquecer, querido ouvinte, que a Bíblia nos diz em Provérbios 16:25 que há caminho para o homem que parece reto, mas o seu fim é fim de morte. Então muitas pessoas estão tão presas a tradições, a costumes, a ensinamentos que ficam ofendidas até mesmo de conhecer profundamente a Bíblia, porque nós não mandamos ler a Bíblia, às vezes até se ofende. Mas é a Bíblia que vai te ensinar o caminho que leva para o céu. Jesus disse no Evangelho de São João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, não existe outro. Nós podemos também nos sentir bem num lugar onde sabemos que podemos nós sentir bem no lugar onde sabemos que a vontade de Deus não é feita e é ensinada o erro para as pessoas. Às vezes sentimos bem porque não conhecemos a verdade. Quando uma pessoa está sendo enganada, ela não sabe que está sendo enganada, pois a partir do momento que ela souber, ela não vai permanecer no engano. Nós só somos enganados por alguém, em algum negócio, qualquer coisa, quando nós não sabemos da trama. Mas quando nós soubermos, nós rapidamente nós saltamos fora. Então eu te digo hoje, não seja mais enganado. Faça um exame profundo das coisas que você acredita, das coisas que você ouviu, das coisas que te falaram, e veja se não é tradição dos homens. Porque se for tradição dos homens, a Bíblia condena nos trechos que eu já li. Mas busque na Bíblia a resposta. Se elas não puderem ser provadas pela Bíblia, então não é ensino. Se ela não for provada pela Bíblia, então não é de Deus. São falsos ensinos. Algumas pessoas dizem: minha igreja ensina muita coisa boa, mas isso não é o suficiente para ser salvo. É preciso ter veracidade à Bíblia. A Bíblia tem que ser clara. Jesus disse no Evangelho de São João 5:39: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, são elas que te testificam. Então a Bíblia, então leia a Bíblia todos os dias. Então leia a Bíblia todos os dias. Se for preciso, leia um capítulo todo dia. Quando você acabar de ler, você vai com certeza entender o que eu estou te falando. Aí ninguém mais vai chegar para você e dizer o que você deve fazer e o que você não deve, porque você já sabe o que você tem que fazer. Amém? Eu espero que tenha aí respondido a pergunta. Quem fundou a Igreja Católica, se foi Pedro, e quem fundou o cristianismo, se foi Pedro também. E outros falam que Papa foi o sucessor de Pedro. Eu provei pela Bíblia que a pedra era Jesus e não Pedro, quando Jesus se referiu: sobre essa pedra edificarei minha igreja. Amém? Muito obrigado pela atenção, em nome de Jesus.